Então tá, pessoal, muito boa noite e olá também a todos aqueles que estão assistindo esse vídeo de forma assíncrona, né? E agradeço a presença do pessoal que conseguiu, né, se disponibilizar para participar da aula síncrona de hoje. Vou me apresentando, meu nome é Clayton, né? Sou professor da UBRA há 1 ano e meio já e, e trabalho com engenharia de software já há 13 anos. Mas com tecnologia eu trabalho há mais tempo, né? De trabalhar com desenvolvimento de software, eu também trabalhei com a parte de eletrônica, com hardware. E daí nesse mercado, somando todo esse período, também já estou há mais de 20 anos atuando. Minha carreira como programador iniciou ali, então, basicamente em 2012, né, quando eu comecei a programar, e justamente comecei a trabalhar justamente com a linguagem C, que é a linguagem que a gente vê nessa disciplina. Então, sou formado em ciência da computação também, me formei pela UBRA também, e tenho uma especialização em engenharia de software e uma certificação em análise de requisitos de software. E além de professor, eu também trabalho numa empresa uma empresa de edge computing. É uma tecnologia meio nova no mercado, assim, ela é uma evolução da cloud computing. Mas basicamente todo mundo utiliza, mesmo sem conhecer, todo mundo utiliza, né? Porque hoje a gente fornece infraestrutura para basicamente todos os e-commerces da América Latina, para todos os bancos do Brasil, né? Não literalmente Banco do Brasil, mas praticamente todos os bancos do país usam a nossa infraestrutura. E basicamente o conceito de edge computing é te servir a aplicação o termo edge, né, a palavra edge é literalmente borda, né, a fronteira. Então a ideia é que a gente entrega as aplicações na forma de forma onde a experiência do usuário seja a mais rápida possível, né, com a menor latência possível. Então, se você estiver localizado nos Estados Unidos, quando tu acessar um determinado site, tu vai ser direcionado para um servidor o mais próximo possível de ti, para que a latência de acesso, porque na prática, né, quando tu acessa um site, tu está acessando um arquivo que está hospedado em um servidor. Essa é a verdade. Nada mais é do que isso. Então, quando tu acessa um site, tu está acessando um arquivo que está hospedado no servidor. E o que a gente faz é te entregar a rota mais rápida para que tu espere menos tempo para receber as páginas desse site. Esse é o meu trabalho atual, tá? Mas eu trabalhei boa parte da minha carreira também como programador de sistemas embarcados. Eu até estava comentando com o pessoal antes. E foi justamente nessa época que eu trabalhei com a linguagem C, né? Que é a que a gente também vê aqui. E o conceito... a tecnologia hoje ela está presente, né, na vida de todo mundo, cada vez mais necessária, não só na área de TI, mas também não só na área de tecnologia, não só nas engenharias, mas em tudo. A gente vê uma expansão, um boom das, das tecnologias de inteligência artificial, né? E hoje praticamente todo mundo usa IA para alguma coisa, né? No seu dia a dia, no trabalho, para desenvolver alguma coisa. E tudo isso passa por programação, né? E por esses conceitos que a gente aprende nas disciplinas de programação. Obviamente que essa disciplina, em especial a disciplina de programação para engenharias, ela é uma porta de entrada, porque vocês têm uma pequena experiência nesse mundo do desenvolvimento de software, né? Mas ela não se aprofunda tanto assim para na própria linguagem C, a gente fica limita assim a disciplina, ela limita a alguns comandos específicos, né, para que vocês consigam acessar, entender essa parte de lógica, de seleção, comandos de repetição, declaração de variáveis e tudo mais.
Mas isso não impossibilita que vocês, ao longo das suas carreiras, né, e por conta própria, se tiverem interesse, né, busquem entender mais, conhecer não só a linguagem C, e a linguagem C a opção de se ensinar a linguagem C, né, nas disciplinas de engenharia, é porque ela é uma, a gente pode dizer que é uma linguagem, praticamente uma linguagem mãe, assim, é uma linguagem muito versátil, onde tu consegue fazer praticamente tudo que tu precisa fazer. Ela é uma linguagem não tão simples de programar, né? Então, às vezes, até o pessoal pode pensar, bom, por que que na disciplina não se ensina uma linguagem mais simples, né? Porque no C tu precisa se preocupar com alguns aspectos de sintaxe, né? Que em outras linguagens não. Por exemplo, sei lá, tu tem que se preocupar em colocar parênteses, em colocar um ponto e vírgula no final da linha, em abrir chaves e fechar chaves, né, no código. Coisa que, por exemplo, num Python, e aqui até eu dou a dica para vocês, que se vocês tiverem interesse em desenvolver, em seguir com o estudo de programação, né, aprendam Python. Python é uma linguagem de simples aprendizado, né, a curva de aprendizado ela é bem mais fácil. Inclusive, até posso dizer, contar da minha experiência, né, uh, de, que quando eu entrei em uma determinada empresa para desenvolver uma aplicação e, e aí a necessidade era que se fosse desenvolvido, ela fosse desenvolvida em Python. E eu nunca tinha programado em Python. E aí eu fui aprendendo e entregando assim ao mesmo tempo, né? Então, para vocês terem uma ideia de como o Python é uma linguagem de simples aprendizado. Bom, vou compartilhar uma apresentação aqui só para falar um pouco mais de algoritmos, né? E também de fluxogramas e alguns aspectos da linguagem C que vocês veem nessa primeira parte da disciplina. Só um segundinho. Então tá, pessoal. Dando uma breve introdução na programação, e não somente a programação, né, mas até os conceitos de algoritmos. Né? Porque antes de pensar em uma linguagem de programação, é interessante que a gente entenda o que é um algoritmo. Né? E algum de vocês saberia me dizer ou me dar um exemplo de um algoritmo? Pelo que eu li da matéria, professor, o algoritmo tipo os passos de executar uma tarefa. Perfeito. Isso? Exatamente. Sucinto e direto. É bem isso daí, Peterson. Um algoritmo é uma sequência de passos que tu executa ou que tu manda alguém executar para chegar a um determinado resultado, né? Então, um exemplo clássico que cidade algoritmo é uma receita de bolo. Ah, pega tantas xícaras de farinha, pega tantas colheres de açúcar. Agora tu mistura. Agora tu coloca sei lá, um ovo e uma xícara de leite. Se tu botar antes vai dar errado, porque tu não pode, se tu misturar vai ficar, sei lá, vai ficar esquisita a massa, né? Primeiro tem que misturar a farinha com o fermento. Então, se eu não coloquei o fermento, vai dar errado. É a mesma coisa que o computador, né? Você está escrevendo um programa, e aí, que nos exemplos, sei lá, ontem eu estava dando a aula síncrona também para o pessoal de introdução à computação, né? Daí um exemplo básico que eu dei era, sei lá, verifica se um número é par, né? Então, o que tu vai fazer? Bom, antes de mais nada, já que a gente está programando em C, então a gente vai ter que
montar a estrutura do programa, a gente vai ter que fazer criar a função que é principal, que é executada, a gente vai ter que dizer dar a ordem para o computador, faça uma leitura do dado que o usuário vai digitar no teclado. E agora, sei lá, faz um cálculo para ver se esse número, como que eu verificaria, por exemplo, se um número é par ou não. Divide por 2, né? Se o resto for zero, significa que ele é par. Se der algum resto diferente de zero, significa que ele não é par. Então, eu poderia fazer esse cálculo e daí devolver para o usuário. Bom, o número que você digitou é par, o número que você digitou é ímpar. Esse seria um exemplo de algoritmo, né? Fluxogramas de pseudocódigo, né? Então, para quem está aprendendo a programar, também é interessante, até antes de pensar na sintaxe, né? O que é sintaxe? Né? São as regras, a gramática que a linguagem aceita como regra para ela ser definida, para ela ser escrita, né? Então, tu tem uma forma de escrever cada linguagem. A linguagem C, por exemplo, é esse formato que a gente está vendo ali, né, nos materiais da disciplina. Existem centenas de tipos de linguagens, né? Linguagens interpretadas, linguagens compiladas, com paradigmas diferentes também, né? E cada uma delas tem seus aspectos onde tu tem que respeitar a sintaxe da linguagem. Então, a sintaxe são essas regras que tu precisa respeitar para escrever o código de uma forma que o compilador, que já vou explicar o que é também, né, vai entender e gerar e processar o teu código. E qual a importância da lógica de programação, né? Bom, é o que até eu estava mencionando antes, né? Programação e tecnologia como um geral está inserida em todos os aspectos, em todas as áreas hoje de atuação. É difícil uma área onde tu não tem uma tecnologia, onde tu não tem um software, onde tu não tem uma necessidade de automatizar algo para chegar no resultado, para melhorar um resultado, para conseguir fazer mais rápido alguma coisa, né? Até eu lembro de um colega que tinha um irmão que trabalhava num banco, acho que era funcionário público de alguma empresa. E aí o trabalho dele era um trabalho braçal, mas ele tinha um volume grande de dados para processar, né? E aí esse cara sabia programar, ele aprendeu a programar. E aí ele automatizou todas as tarefas dele nessa empresa. Não sei quem é o cara e não sei qual é a empresa. E aí ele basicamente, quando chegava o volume de trabalho, ele executava o código, passava os dados como parâmetro para o código que automatizou as tarefas dele e, sei lá, em minutos ele tinha o trabalho do dia pronto. É engraçado, mas a gente consegue. Essa é uma grande. É o grande intuito da tecnologia, né? Facilitar para o ser humano as suas atividades e proporcionar com que a gente consiga chegar na finalidade daquilo que a gente trabalha de forma mais rápida e mais eficiente. Então, antes de falar de C, né, vamos ver também, gostaria de definir também alguns pontos. Eu entendo que às vezes é um pouco complexo e é obscuro para quando a gente cai de paraquedas assim numa disciplina de programação, né, para entender como que o que eu escrevo num arquivo de texto o computador consegue entender. Então, bom, o computador entende português, ou sei lá, entende inglês, ou entende diretamente aquela linguagem que eu estou escrevendo ali, né? Não é bem assim. Então, considerando a linguagem C, que é uma linguagem compilada, o que isso significa? Que quando eu escrevo um programa em C, mais simples que ele seja, ele precisa passar por um processo de tradução para que o computador saiba entender e executar e processar o que está acontecendo ali. Para isso a gente tem um outro software chamado compilador. Porque o compilador é um software que entende o teu software. Né? É um software escrito para transformar um programa escrito numa linguagem alto nível, que a gente possa chamar, né? Alto nível que um ser humano escreve para uma linguagem de máquina. Nem sempre foi assim. Se a gente voltar no tempo, num passado recente, não sei se vocês já ouviram falar, mas a programação era feita de formas muito mais arcaicas, né? Existia um cartão perfurado, então
Era literalmente um cartão com furos, onde quando passasse luz, onde havia o furo era 1, onde não tinha furo era 0. E isso porque o computador entende basicamente a linguagem binária, né? 0 ou 1. E ele traduz tudo, esses zeros e 1 para informação. Então, antigamente, antes das linguagens modernas, existia, por exemplo, os cartões perfurados, onde cada furo representava 1, a ausência do furo representava o 0, e aí se encaixava esses cartões em uma determinada leitora, e aí existia uma máquina que fazia esse processamento. Se a gente voltar antes disso, teve ainda a primeira geração de computadores ali, na década de 40, de 50, o ENIAC, né, que acho que é um marco assim, da computação. O computador era uma máquina, literalmente uma máquina mecânica, né, então para o pessoal aí que é da engenharia mecânica, existia, além do entendimento elétrico, né, os computadores também eram máquinas mecânicas, né, que computavam entradas, transformavam essas entradas e saídas. Esse é um grande conceito da computação também e da programação, né? Uma arquitetura, basicamente a arquitetura von Neumann de computação fala que tu tem uma organização do computador onde tu lê uma entrada, processa e gera uma saída. Basicamente isso é o intuito de todo o programa de computador, né? Ler uma entrada e gerar uma saída baseada naquela entrada que tu passou para ele. Bom, então, estabelecidos esses conceitos, né, conceitos de compilação também, a gente pode falar um pouquinho da estrutura básica de um programa em C. Né? Então, quando vocês vão escrever o programa de vocês, ali, o programa em C, a gente tem essa estrutura do arquivo. Então, primeiramente, quando vocês forem escrever um programa em C ou C++, né, pode fazer digamos que o programa que vocês forem escrever seja, sei lá, o meu exemplo.c. Então, vai usar essa extensão, que é o ponto .c, passando para o compilador entender que esse programa é o código-fonte que deve ser interpretado, processado e gerado o binário, que é o que o computador vai executar. Então, esse código, arquivo.c, ele vai ter uma estrutura. Basicamente, a estrutura de todos os programas, de quase todas as linguagens, ela obedece essa mesma sequência aqui, onde tu tem as inclusões de biblioteca, né? Então, o próprio stdio, que é uma das bibliotecas mais utilizadas do C, ele fornece as funções de entrada e saída do teu código. Então, quando vocês fazem ali uma leitura de teclado ou uma escrita na tela, vocês estão usando aquele scanf, né, ou printf, são funções que são fornecidas por essa biblioteca aqui. Se vocês não estiverem incluindo ela, esse que é o comando de inclusão, né, tu tem uma diretiva de compilação que é onde tu está dizendo para o compilador, ó, além do código que eu tenho aqui, inclui também essa biblioteca, a stdio.io.h. E aí, por isso que quando vocês digitam um printf, que não é uma palavra reservada, né, ele é um comando dessa biblioteca. O que é uma palavra reservada, já que eu entrei no assunto? Né? Por exemplo, o int. O int é uma palavra reservada da linguagem C. Por quê? Porque ele denota a declaração de alguma coisa do tipo inteiro. Né? Nesse caso aqui, essa função é a função main, ela é do tipo int. O que significa que ela é do tipo int? Que ela vai retornar. E retornar para quem? Para quem chamar ela. Né? Então, quem chama a função vai receber como resultado um valor inteiro. Nesse caso aqui, vai retornar o 0. Né? Basicamente, também é convenção que um programa em C, sempre que algo dá certo, ele retorna 0. E aí tem uma série de códigos de erros que podem ser retornados caso erros específicos aconteçam. Outro conceito importante é a função main. Porque o compilador, ele vai, quando vocês passarem o arquivo de vocês como parâmetros para o compilador, ele vai olhar a função, vai procurar pela função main, e esse vai ser o teu ponto de entrada. Então, analisando assim num ponto de vista mais didático, onde a gente tem simplesmente uma função main, né, e não diversos arquivos com diversas funções, e considerando que a linguagem C é uma linguagem procedural, né, o que é procedural? É uma linguagem que executa linha após linha, após linha, após linha.
Ela segue o paradigma procedural. Existem linguagens onde tu programa um paradigma diferente. Por exemplo, o Java. Se vocês já ouviram falar de Java, o Java obedece o paradigma de orientação a objetos, né? Onde então tu tem um elemento que representa um objeto. Esse objeto vai ter os métodos, as classes, os atributos dele, né? E tu vai organizar o código de forma diferente. Um é melhor que o outro? Não. Cada paradigma, ele serve para um determinado intuito, né? Para uma determinada finalidade. E aí, como eu comentei antes, né, o significado, o elemento, aliás, o termo sintaxe, né, ele se refere a todo o conjunto do teu programa. Então, o que eu espero que haja uma inclusão? Bom, significa isso aqui, essa sintaxe, quando o compilador estiver lendo isso, ele vai saber, beleza, eu tenho que incluir essa biblioteca no código do cara. Então, o que eu espero agora? Bom, se tem uma declaração de um nome inteiro, o que eu espero agora? Ou que seja uma variável, ou que seja uma função. Nesse caso aqui é a função main. E isso aqui, você sabe o que é? É um comentário. Tá? Então, resumindo, esse código aqui, ele não faz diferença para o compilador, não faz diferença para o computador também. Esse código ele vai ser ignorado quando o compilador estiver gerando a linguagem que o computador vai executar. Mas aqui, por que se usa então se o computador vai ignorar? Né? Porque é útil para o programador ou para quem tem o teu código. Então, ao invés de apenas retornar zero, eu poderia escrever aqui, agora eu retorno zero. E aí quem estiver lendo, claro, é um exemplo bem bobo, né? Porque existem algumas vertentes da programação que dizem que se o código tiver precisar de muitos comentários para explicar o que ele está fazendo, significa que é um código que está mal escrito. Então, mas é uma prática muito boa, na verdade, comentar teu código e explicar o que está acontecendo, porque simplifica, muitas vezes, para quem for ler o teu código futuramente, entender o que ele está fazendo. E o que mais que eu poderia falar aqui? Escopo também, né? Na linguagem C, as chaves elas delimitam um determinado escopo. O que é um escopo? É um espaço, vamos dizer assim, onde onde vale tudo o que tu declarar. Então, vou dar um exemplo, tá? Digamos que antes da função main eu tenha declarado uma variável chamada a, uma variável inteira chamada a. Se eu fizer uma declaração nova dentro desse escopo, significa que eu vou estar alocando um novo espaço de memória. Então, vai ser uma nova variável A. Sempre que eu declarar alguma coisa, ou se eu fizer alguma coisa dentro de um determinado escopo, essa coisa vale para dentro do escopo na linguagem assim. Eu estou avançando, falando de alguns termos até mais avançados do que coisas que a gente vê na disciplina, né, do que com alguns aspectos e conteúdos que a gente vê nessa disciplina, mas é justamente porque acho que nessa aula síncrona, nessa live que a gente faz, é interessante, né, trazer um pouco mais além daquilo que a gente vê no material. Né? Então aqui já fala dos includes, que eu já dei os exemplos ali. Né? A função main, então a função main é o ponto de entrada, né? E aí não significa que o computador sabe onde está a main. Quando o compilador lê o teu código, ele diz para o computador, ó, inicia a execução desse programa nesse determinado espaço de memória. Mas isso é muito simplificado para nós. Hein? Simplesmente a gente declara a função main e deixa que o compilador faça o resto. Então, comandos de leitura e escrita de dados, e acredito que esses aqui vocês já estejam familiarizados pelo material que disponibiliza. Né? A gente tem uma função bem conhecida que é o printf, que é utilizada para exibir informações na tela. Né? E mais do que isso, a função printf, o F do printf, ele é de formatted, né? Formatted. Então, tu consegue fazer uma saída formatada do teu dado. O que isso significa? Que se eu usar um argumento do tipo
inteiro, por exemplo, né? Passar uma variável do tipo inteira para ele printar, ele vai formatar dentro da mensagem que estiver escrevendo o valor inteiro. Então, voltando ali para um exemplo, eu vou dar um exemplo depois de código para vocês, né? Aliás, por que não agora, né? Vou parar de compartilhar a apresentação um pouquinho. E vou compartilhar um terminal. Não se assustem com a tela preta, tá? É coisa de programador, mas... Então, aqui eu tô rodando num MacBook, né? Que é uma arquitetura... É uma plataforma baseada em Unix, que é a base do Linux também. Então, esse tipo todos os sistemas baseados em Unix, ele já vem por default, por natureza, com o GCC embarcado. Então, o que é o GCC? É o compilador. Se vocês lembram, eu comentei que o compilador é o programa que traduz o teu programa para linguagem de máquina. Então, eu poderia dar um comando do GCC aqui para compilar os meus exemplos. Né? Então, aqui vou dar um exemplo. Vamos abrir o hello aqui, por exemplo. E aqui tem um exemplo que eu comentei. Ó. O printf colocando a mensagem olá mundo e retornando 0. O que significa? Bom, vamos primeiro compilar. O que eu comentei que o macOS ele vem por default com o GCC, que é o compilador do C nativo, né, que a gente chama. Então, se eu utilizar o comando make, aqui nesse caso, e dar um make hello, eu vou por baixo dos panos chamar o GCC, passando por parâmetro o arquivo .c, né, e ele vai gerar o objeto hello. O que significa isso na prática? Que agora eu tenho um executável além do meu hello. Então, vocês verem aqui o comando que eu executei antes, né, um ls, esse aqui é um comando para listar o que eu tenho dentro de um diretório, uma pasta. Né? Então, eu tinha uma série de arquivos .c, né, com a extensão .c. Se eu der um ls-la agora, que é um comando para listar, deu certo. Então, um ls-la, além do meu hello.c que eu tinha, eu tenho agora um hello também. O que é esse hello? Se vocês verem o horário que ele foi gerado, foi agora às 20h10. Então, ele é o código objeto gerado a partir do meu programa. Se vocês estiverem usando o Dev C++ no Windows, ou o VS Code também, ou que seja a IDE que vocês estiverem utilizando, né, para escrever o código de vocês, geralmente elas já vêm com plugins que elas trazem o compilador junto, né? Elas trazem o GCC junto. Então, por exemplo, no Dev C++ vai ter um comando, se eu não me engano, é o F9, né? Faz muito tempo que eu não uso Dev C++, mas vai ter um comando lá, o F9, onde vocês vão executar o comando, o programa de vocês, e se não tiver nenhum erro, ele vai gerar uma saída válida. Então, aqui, por exemplo, se eu der um print hello, ó, o que é o printf? Ele printou aquela saída, aquela frase na saída padrão, que é o meu terminal. Né? Bom, vamos abrir de novo o hello.c. E agora eu vou propositadamente inserir um erro aqui. Sei lá, vou tirar um T do printf, tá? E agora eu vou tentar fazer de novo um make hello. Ó, agora eu tive um erro de compilação. Ó, os compiladores de hoje são tão avançados que eles já te perguntam, ó, did you mean printf? Ou seja, você está querendo utilizar o printf porque eu vi aqui que tu colocou só um printf. Então, além de enxergar o erro, teu erro de compilação, ele te diz onde que tu errou, né? E te dá a dica, ó. Talvez você queira utilizar isso daqui, que é o que mais se parece com o que tu tentou usar. Então, beleza. Então, eu corrigi o meu erro, ele botei de novo o meu printf. Salvei. E aí, se eu compilar de novo, não se assustem com a forma como eu estou fazendo aqui, tá, pessoal? É um pouco... Parece
parece complexo, mas é só porque eu estou mais acostumado a utilizar o terminal mesmo para abrir arquivos e para compilar. Mas isso daqui nada mais é do que tu abrir, sei lá, teu bloco de notas, escrever o código e aí usar o comando do compilador lá da tua IDE para compilar o programa. Eu acho que eu estou compartilhando a tela inteira, né? Deixa eu ver. Isso, voltou aqui. Então, só vou abrir de novo aqui. Vou apresentar de novo. Então, o que eu mostrei ali para vocês, na prática, né, é essa questão aqui da leitura, aliás, da escrita de dados. Né? Então, o printf, ele exibe informações na tela. Qual que é a coisa mais básica? A saída mais básica, né, é o próprio terminal. O terminal é o prompt ali, né, aquela telinha onde tu está chamando o teu programa para execução. Não sei se vocês perceberam, mas eu chamei dando um ponto barra. Né? O que é um ponto barra? É executar o programa. No Windows, o que significa? Se eu for com o mouse lá em cima da saída do meu programa e der 2 cliques nele, eu também vou executar ele. E aí, o sistema operacional vai identificar o tipo de arquivo que está sendo executado e vai abrir um terminal na tela de vocês ali, onde vai estar a saída de vocês, né, o hello. Tá aqui um outro exemplo seria aqui a minha função main, né? Aqui, assim, ó. Ficou repetido, né? Porque a estrutura ficou a mesma. Mas aqui, basicamente, o que eu comentei com vocês antes da função main, ela é a função principal, é o ponto de entrada do programa. Então, sempre que o teu programa começar a executar, ele vai executar a primeira coisa vai ser proceduralmente o que tiver na função main. Então, aqui vamos usar a função main para dar um outro exemplo. Então, executando o programa. Agora eu não quero mais printar isso. Ops. Ó, eu vou botar aqui, ó, executando primeiro. Executando depois. Salvei. Então, se eu der um... Agora eu vou compilar também o meu main, né? Agora, se eu for executar o meu main, executando primeiro, executando depois. Por que apareceu esse primeiro? Porque ele está primeiro na função main. Ele vai fazer primeiro o que tiver... literalmente, né, da forma como a gente, sei lá, como, por exemplo, como um texto em português é lido, né, de cima para baixo. Parece meio bobo isso, né, mas considerando que existem os paradigmas, como eu comentei com vocês, não significa que um programa vai ser sempre executado nessa sequência, do início para o fim. E esses aspectos vocês podem ver até na própria linguagem C, quando tem uma chamada de função, por exemplo. Então, se eu esse tipo de aprofundamento a gente não tem nessa disciplina. Mas se vocês continuassem estudando a linguagem C, vocês poderiam ver que a função main ela é a principal função, mas não é a única função que um programa pode ter. Ele pode ter diversas funções. Né? Então, eu poderia declarar uma outra função aqui em cima, e aí, o que significa? Não significa que ela seria executada primeiro. Por quê? Porque eu sempre vou executar a main primeiro. Então, executo a main. E aí, se dentro da main eu estiver chamando essa função, aí sim ela vai ser executada. Deu um nó na cabeça? Vamos voltar para a função main. E o scanf? O scanf é leitura, né? Se a gente tiver... Vamos listar aqui mais os exemplos que a gente tem. Então, aqui eu tenho o meu in-out, tá? Que eu chamei. Aqui eu tenho, ó, leitura, uma saída, uma leitura e uma nova saída, tá? Então, o que eu estou fazendo? Jogando na tela uma mensagem. Só um segundinho, pessoal. Tem uma nenezinha de 1 ano e meio, ela entrou aqui tocando flauta.
Na minha função main, então o que eu tenho aqui? Ó? Aqui já entra uma novidade nesse programa, tá? O que eu tenho aqui? Lembra que eu tinha comentado com vocês que o int é uma palavra reservada, né? E o que o compilador espera? Sempre que eu declaro alguma coisa do tipo int, eu estou dizendo, eu vou declarar um valor do tipo inteiro. Né? O que é o valor, o valor inteiro? Um valor que não é quebrado, não é um ponto flutuante. É um valor, é um número do tipo inteiro. Ou seja, uma idade, a idade, por exemplo, você diz eu tenho 38,6 anos. Né? Bom, eu tenho 38 anos. Então a gente usa o tipo inteiro, por exemplo, para representar a idade. Aqui eu estou dizendo, então, vai existir uma variável chamada idade e ela vai armazenar um valor do tipo inteiro. E aqui, a sintaxe, né, do scanf é o seguinte, quando tu estiver lendo, e aqui é o argumento que tu passa por scanf, para ele saber que está lendo um inteiro, né? Então, quando tu for ler agora do teclado, espere ler o inteiro. Tu está dizendo para a linguagem C isso. E aí, o que tu está passando aqui? Tu está passando a referência da idade para que ela armazene o valor que tu digitar. E aí, em seguida, a gente vai printar de novo. Ó. Você tem X anos. É um programa bem bobinho também, mas é só para exemplificar essa questão de saída, entrada, saída. Tá? Então, vou dar um exemplo. Vamos compilar ele também. Compilando o in-out. Tá. Vamos executar ele. Digite a sua idade. Você tem 38 anos. Beleza. Um programinha bobo, mas para vocês terem um pouco, entenderem a ideia de comandos de escrita, né? Escrita na saída padrão e leitura da entrada padrão. Qual que é a saída padrão de um computador? É a tela. Qual que é a entrada padrão do computador? É o teclado. Tipos de dados também, né? Então, vamos voltar para a apresentação. Então, aqui a gente tem os tipos de dados também. Então, a gente tem números inteiros, que é, por exemplo, a idade, né, a gente representa em valores inteiros. Agora, um valor monetário, por exemplo, sei lá, você precisa representar os centavos, né, ou uma medida de distância. São tantos metros e tantos centímetros. Então, tu vai usar o ponto flutuante para isso. Por que se declara isso, né? Assim, tu precisa declarar diferente porque na linguagem C, tu precisa especificar para o compilador que o computador precisa armazenar em uma região do hardware lá, né, onde ele consegue, onde ela está preparada para receber valores do tipo de ponto flutuante, né? Ou então valores do tipo real, né? Ou então valores do tipo inteiro, ele vai guardar um espaço de memória diferente. Char é a mesma coisa. Então, no C, a gente quando tu quer escrever um texto, por exemplo, né, o C ele não tem um tipo texto, um tipo na programação se fala string, né? Uma frase, uma palavra inteira é uma string. No C não existe string, é uma sequência de caracteres. Então é um array, uma lista de caracteres. Por exemplo, se eu fosse escrever Clayton, né, eu ia usar a linguagem C, ela ia usar o C, o L, e basicamente ia armazenar o C, o L, o E, o I, o T, o O e o N para guardar essa string, né, a palavra, o meu nome, no caso. É que um exemplo também de atribuição, né? Eu acho que isso que além de falar de tipos, né, falando de atribuição. Então aqui está um exemplo, idade recebe 25. Isso, o que é? Uma atribuição, é tu mandar o computador carregar um valor dentro de uma variável. Então aqui estou dizendo que o x é do tipo inteiro. Ele vai guardar o valor 10. Se no meu código eu tiver... Então, vou voltar lá para o código para ver. Vou voltar até, acho que para o meu... Vamos ver o types. Aqui, ó.
O tipo int número, ele vai receber o valor 10. Agora, o tipo float, ele é a variável preço é do tipo float, como eu tinha exemplificado antes, né? Então, o valor monetário vai ser 5,75. E aí, aqui uma coisa interessante do C, né, é que quando tu vai printar, quando tu lê, tu tá usando atribuição, né, se tu for representar esse valor na hora de printar, tu vai ter que usar um argumento para representar esse tipo de dado. Então, por exemplo, quando tu for printar na tela um valor do tipo inteiro, tu vai passar o tipo D, né? Tu pode passar tipo I também, mas o tipo D é o tipo decimal, né, o valor decimal. Então, tu vai passar o valor. Se tu passa o argumento tipo D, o printf sabe que ele tem que printar um valor do tipo inteiro na tela. Se tu botar aqui um %F, ele vai printar o valor preço, o valor tipo float. Então por que tem um ponto 2F ali? Né? Aqui eu estou dizendo para o compilador, ó, além de printar um valor do tipo float, do tipo ponto flutuante, eu quero que tu represente esse valor com 2 casas depois da vírgula. Por quê? Porque o preço, né, a gente representa com centavos e são sempre 2 casas depois da vírgula. Então, quando vocês colocam aqui um ponto 2F, está dizendo para o compilador, apresenta esse valor sempre com 2 casas depois da vírgula. E aqui o tipo char, né, é a mesma coisa. Então, aqui a letra, a variável do tipo char, chamada letra, recebe a letra maiúscula A. E aí, quando eu for printar, eu vou passar para o printf o argumento o argumento de print, né, dizendo, ó, agora tu tem que printar uma variável do tipo caractere. Se a gente compilar esse cara também, né? Types. Ó, então, o que eu acabei de falar ali, né? Preço sendo representado com 2 casas depois da vírgula, o número inteiro e a letra A. O que acontece se eu fizer isso aqui? Ó? Int número recebe 10. Mas antes de printar, vou botar aqui. Ó. Agora, o número vai receber 11. O que vocês acham que vai acontecer? Que número vai ser printado aqui? 10 ou 11? Podem falar sem medo. Sem medo de errar. Isso aí, 11, né? Se eu fizer isso aqui, Eduardo. O que tu acha? Vai ser 11 ou vai ser 10? Printado na tela. Lembra que eu comentei que o C é procedural? Né? Ele executa uma linha depois da outra. Então aqui eu carreguei para a variável número tipo 10. Eu estou printando o número com o valor 10. Depois que eu printo, isso exatamente, Pedro. Depois que eu faço o print, aí o número recebe 11. Então esse valor não vai ser printado, a não ser que eu faça isso. Ó. Eu vou copiar essa linha e vou botar depois da atribuição. Agora o que vai acontecer? Ó, número 10, preço, letra. Aí não aparece, né, aqui na minha saída padrão. Por quê? Porque eu não estou printando nada, eu só estou criando, programando, mandando o computador atribuir agora o valor 11. Tem gente querendo entrar. Então eu vou atribuir o valor 11 para a variável. E agora, e aí depois, como eu printei, né, ele vai printar o valor atualizado. Mais aí a gente pode fazer uma brincadeirinha aqui.
esse número mais aqui. O que vocês acham que vai acontecer? Se eu botar... Ops, espera. Agora eu vou printar de novo. Se eu fizer um número mais, o que vocês acham que vai acontecer? O mais ele é uma operação de incremento, né? Agora, aqui eu já estou entrando até além do conteúdo da disciplina também. O mais é uma operação de incremento numa variável. Então, se a gente executar de novo o código, né? Acho que eu já compilei, né? Só executar, vamos ver. Ah, ops, peraí. Aqui, ó. Vou fazer aqui, ó, na hora do print, porque quando tu faz mais, tu não atribui para a variável, tu simplesmente incrementa aquele valor no momento, mas tu não está atualizando a memória. Então, ele continua sendo 11. Agora, se eu fizer o incremento no print, usei um argumento errado. Um momento. Aqui, vamos então. Número mais igual a 11. Esse é um exemplo bom. Aí sim, ó. O que eu fiz aqui? Na hora... Exato, ó. Quando eu fiz o mais igual a 11, o que eu estou dizendo para o compilador? Pega o teu valor, o teu conteúdo, né, 11, e soma com mais 11. Quando eu uso mais igual, né, eu estou dizendo assim, ó, atribui e soma. Então, eu estou pegando o conteúdo do valor, o conteúdo da variável, e incrementando o número inteiro, né, ou seja, o valor que está à direita da atribuição. Tem muitas brincadeiras que dá para vocês fazerem com a linguagem C, né? Então, se vocês, por exemplo, aqui eu fiz um exemplinho também, ó. Eu coloquei o mais antes do número. E aí quando eu fiz o mais, aquela hora não printou o valor atualizado porque eu estava fazendo usando o incremento depois da variável. Quando faz o C, além de ser procedural, né, de executar na sequência de cima para baixo, tu também tem uma sintaxe para ordem de execução. Então, se tu colocar o mais depois da variável, ele vai incrementar, ele vai printar e depois vai incrementar. Agora, se tu colocar antes, então aqui o valor estava com o valor 21, né? Como eu coloquei o valor antes, então, o mais antes da variável, então ele primeiro incrementou e depois printou. E aí foi para 22. Vamos ver mais quais exemplinhos que a gente tem aqui. E aí, agora sim, a gente, por exemplo, eu trouxe um exemplo já que traz um conteúdo que vocês vão ver para a segunda parte da disciplina, né? Que são os comandos de seleção. Então, bom, ler do teclado e escrever na tela são valores, são funções interessantes, mas começa a ficar maçante, tu simplesmente ler e escrever valores, né? Agora, quando tu começa a poder decidir, então vamos ver aqui. Ó, e aqui está um exemplo legal. A gente já começa, os programas começam a ficar cada vez mais complexos, né? Então, a gente já tem aqui o conceito da inclusão de biblioteca, a gente vai precisar do std. Por que a gente precisa do stdio? Vocês já poderiam me dizer por que a gente precisa do stdio aqui?
Se eu não tiver essa inclusão aqui, qual que vai ser o problema? Isso aí é na biblioteca principal, né? Onde está o. Eu acredito que seja da onde sai a expressão que ele vai fazer, ou de onde está o banco de dados desses números. É quase isso. Não é o banco de dados, mas a biblioteca onde estão definidos, por exemplo, o meu printf e o meu scanf. Então, se eu não tivesse essa declaração aqui, não precisa nem. Vamos fazer até usar o conceito do comentário. Né? Se eu comentar essa inclusão e mandar compilar o meu if example aqui, né? O que ele vai dizer? Ó, tu está usando o printf e o scanf, mas mas eles não estão declarados em lugar nenhum. Ó, implicitly declaring library function scanf with type int. Então, o que ele está dizendo? Ó, inclua o header para prover a declaração dessas funções. Né? Isso aqui é uma função. Então, se eu não declarar, eu vou ter um erro de compilação ali, porque ele não sabe aonde que ele... Na prática, quando eu faço uma inclusão, é como se todo o código que está dentro dessa biblioteca aqui tivesse junto aqui no meu programa. Então, à medida que eu incluo novas bibliotecas, é como se além do meu programa.c, que aqui é bem básico, né, só uma leitura de número, ele também estivesse incluindo todo um outro código de uma biblioteca que alguém desenvolveu e que faz essa função de escrita na tela, de leitura de teclado. Beleza, então a gente já sabe por que serve a inclusão, a gente já sabe que a função main é a função de entrada, a gente sabe por que eu tenho que declarar uma variável, né, e colocar o tipo dela, né, porque o computador precisa saber o tipo dela para armazenar em um determinado espaço de memória aquele valor. A gente já sabe, já conhece a função print que joga na tela, a gente já conhece a função scanf que lê do teclado e joga também isso para um valor, né? Para o valor, para essa variável número, que é a minha variável que está sendo declarada ali na linha 4. Ué, mas então o que é esse if aqui, né? O if, né, do inglês é o C. Então, o que a gente está fazendo aqui? Uma comparação, né? Um comando de seleção. O que acontece? Aqui eu estou comparando o meu número, né? Aqui eu estou usando o valor maior que com o literal zero. Se o número for maior que zero, então, e aí entra aquela questão que eu comentei com vocês do escopo, né? Aqui eu delimito o escopo do meu if. Então, nessa linha aqui, se essa expressão que está dentro de parênteses for verdadeira, ele vai fazer tudo que tiver diretamente após o if no escopo. E aí eu tenho um else if aqui, ó. Então, se o valor for maior que zero, eu vou escrever na tela. Esse número é positivo. Agora, se o valor for menor que zero, eu vou dizer que o valor é negativo. E aí, para isso, eu estou usando else if. Porque aí eu coloco uma nova condição. Depois do if, eu tenho um else if. Se não, então, se o número for menor do que zero, então faz o que está dentro do próximo escopo. Vai printar número negativo. E aí, se não, e aí eu não tenho um else if, né? Então, para todos os outros casos, ele vai dizer print zero. Então, se a gente compilar o if example, ó, digite um número. Vou digitar zero. É zero. Agora, se eu digitar, sei lá, menos um, número negativo. Se eu digitar 9, número positivo. Então, vocês entendem que para cada uma dessas condições que eu... Para cada uma dessas condições que eu impus ao software que está sendo executado, né, ele tá tomando uma decisão. Quando ele lê, e esse é o barato da computação, como eu comentei lá no início, né, é o intuito da computação. É pegar uma entrada e transformar em uma saída. Né? A gente está fazendo um exemplo bem simples aqui, que é ler um valor numérico e dizer se ele é positivo, negativo ou ímpar. Mas vocês podem usar esses mesmos comandos para fazer uma infinidade de possibilidades. Sei lá, as mais variadas possíveis. Ler um valor de um sensor e aí decidir
E aí, aqui já entra, né, uma aplicação prática da programação. Um sistema embarcado, por exemplo, lê uma temperatura. Eu estou lendo uma temperatura e eu quero saber se ela é maior do que zero. E aí, se caso seja maior do que zero, beleza, significa que eu ainda não estou no momento de, um exemplo bem prático seria, sei lá, imagina um sistema de controle de um avião que monitora a temperatura em uma determinada temperatura. E aí, se a temperatura for maior que zero, significa que não está ainda correndo o risco de criar gelo em alguma parte ali, né? Agora, se for igual ou menor que zero, então começa a correr o risco de criar gelo em alguma parte e ele teria que, sei lá, ativar ou ligar uma resistência. Então, ao invés de fazer um print aqui, eu poderia ter uma chamada, e aí, uma chamada de função para uma biblioteca usando uma Raspberry, um Arduino, qualquer outra uma placa, né, de sistema embarcado aí. Então, farei uma leitura de uma entrada e um acionamento de uma saída. Por exemplo, ia ligar uma resistência para começar a aquecer ali o ambiente para não formar gelo. E um exemplo do avião, obviamente o avião é muito mais complexo que isso, né? Mas só para exemplificar mesmo. Vamos ver qual o outro exemplo. Acho que é o meu último exemplo que eu tenho aqui. Não, eu tenho mais dois aqui. Ó. Os comandos de laço também, laços de repetição. Então, assim, esses eu estou apresentando de forma rápida para vocês, mas meu for example, eu vou abrir os dois já. Para explicar para vocês ambos, tá? Então, além dos comandos de entrada, de saída, de escrita na tela, né, ou de leitura, tem também o comando de seleção que eu aprendi para vocês, que é o if, e aí os comandos de repetição, né? Então, comandos básicos de repetição na linguagem C, o for e o while. Qual que é a diferença principal entre eles, né? É que o while, ele faz um teste, tu vai testar o valor antes de executar, né? E no for tu tem um comando de repetição, então tu pode incrementar na sintaxe do for, tu pode alterar, incrementar dentro do próprio looping um valor para que esse valor atenda a uma determinada condição e aí depois disso ele saia do looping e saia fora. Na prática, tu consegue fazer coisas parecidas com for e com while, né? E se usa muito pouco o while, se usa muito mais um for. Eu vou até fechar o while aqui só para vocês saberem que ele existe, né? Vocês vão ver também no material. Mas vou dar um exemplo para ficar mais simples. Vou mostrar para vocês o for. O que ele está fazendo aqui, ó? O for literalmente para, né? Então, para todas as vezes. Então, eu estou declarando uma variável do tipo i, inicializando ela com o valor 1. E aí, lembra que eu botei lá antes o valor, o valor de incremento, né? A diretiva de incremento para incrementar um valor. Para todas as vezes que o i for menor ou igual a 5, então, eu vou printar o valor de i. Então, essa é basicamente a estrutura do for. Eu inicializo uma variável, eu testo ela e eu posso tomar uma ação em cima dela. Então aqui eu declaro i com valor 1. Eu testo se ele é menor ou igual a 1. Obviamente, na primeira vez que ele for executar, o i não vai ser menor ou igual a 1, porque eu estou declarando ele como 1, menor ou igual a 5, porque eu estou inicializando ele com valor 1. Mas aqui eu vou fazer um incremento. E aí a próxima vez que eu executar, o i já não vai ser mais 1, porque eu não vou inicializar de novo. Aí eu só vou entrar no laço e vou testar. O i é menor ou igual a 5, ele vai ser 2. Então vai continuar executando o laço. Só que antes de executar de novo, eu vou incrementar novamente. E aí vai ser 3. E vai ser 4. Quando ele for menor ou igual a 5, aí eu vou atender o meu teste, né, que eu faço aqui, e aí eu vou sair do meu laço. Vamos executar para ver.
e que estão exatamente o que eu comentei com vocês. Né? Tem uma coisa na programação chamada teste de mesa, né? Que é quando eu estudei a disciplina de algoritmos, a gente programava no papel, né? Então a gente fazia prova, a gente programava literalmente, escrevia programas no lápis e no papel ali como, como prova. E a gente aprendia a fazer teste mesmo, que era executar o programa. Foi exatamente isso que eu fiz com vocês agora aqui, examinar o programa e ver o que ele está fazendo e testar as condições e dizer, não, ele vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Por exemplo, se eu tirar aqui ó, o menor igual, tirar só menor que 5, deixar só menor que 5. Ó, quando foi, vocês percebem que agora ele printou só 4 vezes. Por quê? Porque agora ele não testou mais se era igual. A minha linha de comparação, o meu comando de comparação, eu estou dizendo, só faz quando for menor que 5. Então, se for, no caso ele era igual a 5, né? No último incremento ele foi igual a 5. E aí ele saiu fora. Pessoal, foi um passeio bem rápido, tá? Sobre comandos. Eu mostrei para vocês coisas que vocês vão ver no decorrer da disciplina ainda. Não vai ser cobrados ainda, não vão ser cobrados agora nessas primeiras etapas. Basicamente, o que a gente vê agora aqui é o entendimento. O que a gente espera agora nessa primeira etapa é o entendimento dessas funções mais básicas ali, né? Os comandos de seleção e laço de repetição, eles entram na segunda etapa da disciplina. Vou parar de apresentar aqui. Só acho que o que eu tinha para apresentar para vocês da disciplina e do conteúdo era isso. Não sei se vocês gostariam de comentar algo ou falar de alguma dificuldade que vocês tiveram também. Professor, a primeira atividade, ele já pede para construir o algoritmo, se eu não me engano, lá no C, lá no código C, né? Pede para fazer pede para calcular o volume de um cilindro. Uhum. E daí, o que o senhor quer que apareça nesse programa? Porque eu estava tentando fazer o executável e toda vez que eu finalizava, quando eu estava com o C++ aberto, ele rodava de boa, mas quando eu abria só o executável, eu dava o comando, ele não me dava o resultado, simplesmente fechava a tela. Aí teria que olhar o teu código, né? Talvez, de repente, para te dizer. Eu cheguei a procurar ali sobre isso nos primeiros vídeos ali, na matéria eu não achei nada. Daí eu conversei com um amigo meu que ele é programador também, ele não, cara, tem que fazer mais umas coisas ali. Eu pedi para ele uma ajuda e consegui fazer o programa funcionar. O único problema é que eu não sei se eu posso te enviar o programa assim ou se tu quer que ele fique com a didática da primeira semana, né? Da primeira e segunda semana ali. Mas o que. Bom, tu tem a liberdade de me enviar se tu fez alguma coisa mais elaborada, né? E se funcionou da forma que tu fez, tu pode me mandar que eu vou avaliar dessa forma, tá? Da forma que tu enviar ali. Tá? O importante é que tu tenha entendido ali, né, a questão algorítmica e tenha tido desenvolvido as habilidades para conseguir entender, né, essa questão do cálculo da área. Sim. Outra coisa que eu queria lhe perguntar, que eu vi o senhor fazendo bastante aí, é que o senhor acrescentou a biblioteca só do ST da DIO ali, né? E eu posso adicionar só essa biblioteca para fazer cálculos matemáticos ou eu preciso adicionar aquela de matemática também? Se tu for fazer um cálculo simples, né, usando os comandos, porque tem coisas que são nativas da biblioteca e tem coisas que não são nativas, né? Então, se tu for usar uma função para fazer um cálculo, uma coisa mais elaborada, daí
tu precisaria usar a biblioteca a biblioteca math ali, né? Aham. Mas para esse cálculo, o cálculo de área, se tu pegar uma variável e fazer o cálculo de uma variável vezes a outra ali, né, vai te chegar no valor da área, é suficiente. Tu não precisa fazer a inclusão da biblioteca math. Seria só se tu fosse usar a função mesmo. Tá. E outra coisa, professor, é sobre os números ali. Eu entendi a parte do float e do double, só que eu não sei quando é que tem que usar o float e quando a gente usa o double. Tá, tá. O float, a diferença do float, o double, ele é um valor de ponto flutuante também, só que ele é necessário quando, por exemplo, quando tu precisa representar valores com um número de casas muito grandes depois da vírgula, né? Ele é utilizado aqui mais para fins didáticos mesmo, né, de aprendizado. Mas na prática, o que é? Lembra que eu comentei que quando tu declara um tipo, na prática tu está dizendo para o compilador, armazena esse valor em um determinado espaço de memória. Né? Uhum. O computador ele tem uma organização arquitetural ali, então quando tu manda ele armazenar um valor do tipo inteiro, ele vai armazenar num registrador que está preparado para receber um valor do tipo inteiro até determinado tamanho. Quando tu manda declara um valor do tipo float, ele vai declarar até um determinado tamanho. E aí um double seria o dobro do tamanho de um float, né? Para armazenar números maiores que também tem a capacidade de representar um ponto flutuante, um número real. Entendi. Então, no caso do volume, que o volume normalmente é um valor bem grande, né? A gente pode usar o double em vez de usar o float ou pode usar o float normal? Sem problema. Porque Pode usar o float. eu... Para esse cálculo, pode usar o float. Pode? Tá. Beleza. Mas era isso. Não sei se vai ter mais aulas com o senhor ou se essa ou é a única. Eu pretendo dar pelo menos mais uma aula nesse estilo com vocês, tá? É engraçado que eu abordei até alguns assuntos da segunda parte, mas acho que é interessante e daí acho que para fins de aprendizado, né? Talvez na próxima aula eu até aborde temas como declaração de função, uso de funções, né? Porque eu até acho que teve um aluno que comentou que tinha interesse de também desenvolver software além do curso de engenharia que ele estava fazendo, não sei se era mecânico ou civil. Ele queria aprender a programar para automatizar, sei lá, tarefas do dia a dia, né? Criar programas. Então, acho que vale a pena a gente. Legal, Eduardo. Que bom que ajudou, tá? Fico feliz. Eu acredito que então na próxima aula eu aborde o que der, né, o que eu conseguir colocar dentro da nossa janela de tempo ali de estruturas e comandos mais sofisticados, né, dentro da linguagem. Beleza. E, pessoal, meu e-mail também é cleiton.marques@ubra.br, né? Se vocês tiverem alguma dificuldade, podem me mandar e-mail que eu respondo com a maior brevidade possível. Tá. Professor, sobre a atividade 1 ali que eu cheguei a comentar com o senhor que estava com as imagens corrompidas lá, sabe se foi Sim. consertado ou não? Tá, esse é um tema importante também. Eu já notifiquei o pessoal que renderizou a turma, né? Para eles tomarem talvez vão re-renderizar, né? A prova para ela sair com as imagens. Mas caso, não sei, tenha corrompido alguma coisa assim desse tipo, aí eu vou regerar as questões, vou recuperar elas, né? E regerar, e daí eu talvez poste num novo formato. Eu não dei uma resposta definitiva porque ainda estou aguardando um pouco o parecer do pessoal que cuida do EAD, né? Que monta as turmas ali. Então, assim que eles tiverem um parecer da melhor forma como eu devo proceder para resolver esse problema, daí eu já aviso vocês também. Tá, beleza. Mas é um problema conhecido, tá? Não se preocupem que semestre passado já teve esse problema também com algumas equações aí, as figuras não apareciam, enfim. É verdade. Nas provas aconteceu isso. Tá. Mas a gente vai resolver. E bom, vou falar com o pessoal, vou ver se eles não me responderem, já vou acionar a coordenação também. E aí, essa semana ainda, eu me comprometo a resolver esse problema com vocês. Então tá bom. A aula terminou, professor? Era isso?
Era isso daí por hoje. Eu vou encerrar a gravação aqui. Obrigado a todos que estiveram aqui presentes, né, que puderam estar presentes, prestigiaram aqui. E um abraço. Valeu, Boa noite.